Olá pessoal, graça e paz, vocês estão bem? Espero que sim. Vamos a mais uma live, né? O estudo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a influência de Satanás na igreja de Corintos. Na verdade, né, é mais a influência no ministério de Paulo, porque não foi só em Corintos, né, que ele foi perseguido, mas nós vamos usar aqui o texto de Coríntios, ok? Então é isso que nós vamos fazer hoje. Não esqueça de deixar o seu like aí, comentar, ok? Compartilhar e para nos ajudar, né, nessa plataforma aí, para ter relevância. Então nós vamos para o texto de Coríntios 2, do 11 a 3. Diz o seguinte: quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque eu vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentimentos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. 2 Coríntios 11, 1 a 3. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O apóstolo Paulo aqui ele usa um registro histórico, tá? Que está no Pentateuco, que é o primeiro livro, né, do Pentateuco, que é o Gênesis. Ele usa esse registro que ele tem para explicar algo. Então ele usa esse registro como uma metáfora. Veja o seguinte, olha, ele diz aqui no versículo 2: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Este zelo que eu tenho por vocês, é um zelo que vem de Deus. É um zelo do próprio... Eu represento este zelo de Deus. Então, essa é a primeira parte da metáfora. Ele se coloca no lugar de Deus. Aí, na segunda parte, ele diz, olha, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido. E a segunda parte é, ele coloca a igreja, apresenta a igreja, ok? Como Eva, e Adão como Cristo. Então, essa é a metáfora que ele faz. Veja, ele se coloca no lugar de Deus, a igreja no lugar de Eva e Cristo no lugar de Adão. Nessa metáfora que ele está usando com a história do jardim. Mas, no processo, houve a tentação de Satanás. Então, esse era o medo dele, veja. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva, ele tinha um temor, ele tinha um medo. Qual era esse medo? Assim como a serpente enganou Eva, que a igreja fosse enganada. Então, veja, entenda isso. O que ele está dizendo é o seguinte: Deus criou o homem, criou a mulher. Deus apresentou a mulher ao homem para que o homem fosse se relacionar com a mulher. Mas só que neste processo, antes das núpcias, houve a tentação. Então ele está usando essa metáfora porque estavam no final dos tempos e Cristo estava para aparecer para as núpcias. E esse era o medo dele, que a serpente, o enganador, Satanás, o opositor, enganasse a igreja.
antes da volta de Cristo, antes das núpcias. Então, vejam, havia alguém enganando a igreja nas vésperas das núpcias. Assim como a serpente fez, assim como a serpente enganou Eva. Havia alguém ali fazendo, né, as suas tramóias. Verdade? Lá na frente, no mesmo texto, nós vamos entender. Vamos lá. Vamos agora para o versículo 4 de 2 Coríntios 11. Versículo 4 diz o seguinte: porque se alguém for pregar-vos outro evangelho que nós não temos pregado, ou se recebeste outro espírito que não recebeste, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Então, essa é a ideia que o apóstolo Paulo está passando para a igreja. Essa era a preocupação de Paulo, sabe? Em alertar a igreja. De alertar a igreja de quê? De um outro evangelho. O evangelho que foi... Vamos lá, qual foi o evangelho que a serpente pregou para Eva? Entrando na metáfora de Paulo aqui do jardim. Qual foi o evangelho que a serpente pregou para Eva? Deus disse para o homem: dessa árvore não comereis. O que a serpente disse para Eva? Qual foi a mensagem que a serpente entregou para Eva? É verdade que Deus disse que você não pode comer de nenhuma árvore do jardim? Veja, uma mensagem enganosa, uma mensagem mentirosa, né? Falsa. Então, esse era o medo do apóstolo Paulo ali naquele momento, nos finais dos tempos. Era que a igreja fosse enganada assim como a serpente enganou Eva com uma falsa mensagem. É isso que ele diz, a mensagem satânica, uma mensagem do mal. Consegue perceber a influência de Satanás nas igrejas paulinas? Ele estava ali atentando, estava ali perturbando, né, o evangelho que Paulo pregava. Vamos lá, versículo 5. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Tem tradução que fala superapóstolos. A quem ele se referia? A quem ele se referia? Os da circuncisão, é lógico. Então, quem era o Satanás que estava perseguindo Paulo, que tinha uma forte influência no ministério de Paulo, nas igrejas que Paulo fundava? Era os da circuncisão. Este era o Satanás da circuncisão, não é verdade? O ministério do apóstolo Paulo, naquele momento, estava sendo desafiado, estava sendo, colocado em xeque, estava sendo colocado em perigo. Por isso que ele temia. Por isso que ele usa essa metáfora, né, do jardim, se colocar no lugar de Deus, colocar a igreja, né, no lugar de Eva e Cristo no lugar de Adão, porque ele temia isso. Ele temia o que estava acontecendo naquela ocasião, perseguição dos judeus. Olha, os próprios judeus jejuaram para matar Paulo. Não vamos comer enquanto Paulo não morrer. Então, era essa perseguição. Esse era o diabo, era Satanás que estava perseguindo o apóstolo Paulo. 1 Tessalonicenses 2, 17 e 18. Ó. Nós, no entanto, amados irmãos, privado momentaneamente da vossa companhia, da companhia pessoal, mas não distante de vossos corações, trabalhando incessantemente com o objetivo de ir e ver a vossos rostos. Por isso queríamos visitar-vos. Eu, Paulo, quis vos saudar face a face, não uma vez, mas 2
porém, Satanás nos provocou impedimento. Qual era o Satanás que estava impedindo Paulo de visitar os irmãos? Os da circuncisão. É só ler o contexto. Agora, um caso interessante. 1 Coríntios 5,5. Olha só. Entregue este homem a Satanás para que o corpo seja destruído e o seu espírito salvo no dia do Senhor. Qual era aqui o contexto disso aqui? Tinha um rapaz, um homem, que estava tendo relações com a mulher de seu pai, sua madrasta, e então Paulo, ele envia essa carta e diz para ele, ó, entregue este homem a Satanás. Agora pense comigo. Esse homem estava na igreja de Corinto, na igreja de Paulo, né? Ok? Se ele estivesse na igreja de Tiago, de João, de André, o que aconteceria com esse rapaz? Com certeza o João, o Pedro e os demais convocariam um concílio, acusaria este homem, condenaria este homem e o mataria, porque assim era a lei. E Pedro, Tiago, André e os mais apóstolos, todos eram zelosos da lei, todos cumpriam a lei à risca. Então por isso que Paulo diz, ó, entregue este homem a Satanás. Quem era o Satanás que estava perseguindo Paulo? Os da circuncisão. Se ele entrega este homem na mão dos apóstolos da circuncisão, com certeza os apóstolos da circuncisão vão matá-lo. Mas se este homem for um eleito do Senhor, no dia da parúzia o seu espírito seria revivificado, né? Vivificado, melhor dizendo. Ou, né, ressuscitaria. Então por isso que ele diz, ó, entrega este homem a Satanás para que seja destruído, para que seu corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Entende? Então vamos voltar para 2 Coríntios capítulo 11, agora o 12 e o 13. Mas o que faço, continuarei fazendo, para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que, naquilo em que se gloriam, sejam achados como nós. Porque tais falsos apóstolos, então veja, agora Paulo está acusando os apóstolos da circuncisão de falso. São obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Então ele fala sobre a soberba dos da circuncisão, que são soberbos, né? Se gloriam na circuncisão, chama-os de falsos apóstolos e acusam de fraudulento, né? Quem mostra ser o que não é. Onde tem fraude. Aquela pessoa que diz que é uma coisa e é outra, né? A pessoa fraudulenta. Agora no versículo 14 e 15. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, e é muito, pois, que os ministros se transformem em ministros da justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. Então agora aqui aparece o quê? Os ministros de Satanás. Temos aqui agora os ministros de Satã. Quem eram os ministros de Satã? Os judaizantes. Lembra que lá em Gálatas 2, 11 e 12, Paulo repreende Pedro, porque Pedro estava lá comendo com os gentios, mas quando chega alguém, os judaizantes que é enviado por Tiago, o que Pedro faz? Se afasta rapidamente e Paulo repreende. Poxa, Pedro, você vive, come com os judeus, se relaciona com os judeus, e agora você quer obrigar, você se relaciona com os gentios, come com os gentios, e agora você quer obrigar os gentios a ser como os judeus? Você mesmo não está fazendo? Que hipocrisia é essa? Né? Então, agora os ministros de Satanás são os judaizantes. E diz, o qual os seus fins
será conforme as suas obras, porque a lei viviam de obras, não é verdade? Então, se a pessoa é um judaizante e quer praticar a obra, então ela vai morrer pelas obras, pela lei. Tá? Queridos, qual era, então, a influência de Satanás na igreja de Corinto? Essa influência toda, essa perseguição toda na igreja de Corinto. Paulo usa a metáfora do Éden para expressar o seu medo. A parousia estava para acontecer. Eles esperavam com expectativa, sabe, a parousia de Cristo naquela geração. E ele via que a igreja estava sendo perseguida. Então ele usa essa metáfora do jardim do Éden para explicar, externar o seu medo. Medo de que a igreja fosse enganada e se desviasse do caminho antes da parousia, antes das bodas chegarem. Não é verdade? O Satanás que perseguia Paulo era os da circuncisão. Esse era o Satanás que perseguia Paulo. Eles tinham um evangelho diferente. O evangelho os da circuncisão era um evangelho diferente, era um evangelho para os judeus, não para a incircuncisão. Mas eles continuavam, persistiam em pregar para os gentios, levar o evangelho da circuncisão para os incircuncisos. Por isso que Paulo, lá em em Hebreus 6, ele diz, olha, deixai de lado, né, os princípios elementares da doutrina de Cristo. Deixa isso de lado. E ele também faz aquela figura, né, em Romanos 7, do casamento. Agora, meus irmãos, nós pertencemos a outro, aquele que ressuscitou. Porque a influência era muito forte. A perseguição era muito forte ao ministério do apóstolo Paulo. Amém, meus amados? Então, este é o vídeo de hoje. Fique na paz e até o próximo. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar. Estamos aí até o próximo vídeo. Graça e paz.